parade. E o erro exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque as águas se arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações que jaziam chocais haverá erva como canas e juncos. Amém? Espírito Santo, nós estamos muito alegres por estar aqui, nós reconhecemos a Tua presença no nosso meio, nós nos rendemos à Sua ação, nós queremos ver o Teu mover aqui, já estamos vendo, queremos aqui realmente ver pessoas transformadas, totalmente edificadas pela Tua palavra. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se você fizer um estudo na palavra de Deus, você vai perceber, né? Tanto na nação de Israel, como na vida de muitas pessoas, nós podemos perceber que não importa a circunstância que essas pessoas ou essa nação estava passando, a resposta de Deus era a mesma: água, diga água. Nós já fizemos a festa da Coca, né? Da Red Bull, hoje é a festa da água. É tão mais saudável, né? Amém. E isso aqui no próprio texto ficou ilustrado, né? Que pega situações naturais e nós aplicamos e conseguimos enxergar princípios espirituais. Amém? Nós sabemos que do ponto de vista, né, até da história, casos como o de Elias, que pediu para parar de chover e depois pediu para orar e para chover, tudo isso representam coisas espirituais para nós. Amém? Nós sabemos que a seca, do ponto de vista natural, é muito ruim, mas a sequidão também nos fala de falta de vida, né? de uma vida cristã, de uma vida, sem frutos. E justamente isso ao contrário do projeto de Deus para as nossas vidas. E o que representa essa água, então? Essa água representa e fala do mover do Espírito Santo. Do mover do Espírito Santo. Amém? Aponta para o mover do Espírito Santo. Quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37, nós vamos poder enxergar isso aqui também, poderosamente. O texto diz: e no último dia, o dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então aqui novamente, né, Jesus usando de uma ilustração natural para falar de um princípio espiritual, mostrando claramente que esse rio que jorraria no nosso interior era o Espírito Santo que seria enviado para a igreja. E nós temos aqui estudado, né, sobre o Espírito Santo, e Deus falou claramente ao meu coração para que nós venhamos como igreja se aprofundar poderosamente, porque aquilo que Deus tem para as nossas vidas só vai se concretizar se nós aprendemos a nos relacionar com o Espírito Santo. Isso é fundamental. Se nós não aprendermos a se relacionar com o Espírito Santo, e hoje nessa noite eu gostaria de você entender o mover do Espírito Santo e como isso é importante. Triste é
uma comunidade que não acredita no mover do Espírito Santo. Triste é a vida de um cristão que não acredita nas manifestações do Espírito Santo. Triste é a vida de um cristão que não tem um relacionamento de parceria com o Espírito Santo. E o que significa esse mover do Espírito? Significa, não quero dizer que é só isso, mas eu quero apresentar dessa forma hoje. Significa Deus invadindo uma situação muito ruim e trazendo resposta e mudança, quebrando os limites naturais. É um mover do Espírito Santo. O Espírito Santo não está comprometido com a questão natural. O Espírito Santo, ele age e traz à realidade natural aquilo que é sobrenatural. Então nós precisamos, aprender a nos desejar e se relacionar com o Espírito Santo, desejando que ele se mova, que ele tenha liberdade para agir no nosso meio, na nossa casa, Isso é algo muito importante. Amém? Agora, para que o mover do Espírito Santo aconteça, nós precisamos aprender algumas coisas importantes. Amém? Nós precisamos entender como o Espírito Santo se move. E nós precisamos responder a essa movimentação, a como esse fluir do Espírito Santo acontece em nossas vidas. E eu queria compartilhar aqui, hoje eu não quero ser muito longo, só 1h30, Quando eu falo, nem gosto de prometer que não vou ser longo. Amém? Domingo passado eu ia prometer, ainda bem que não falei, graças a Deus, amém? Mas nós temos que entender aqui, então, algo muito importante. Nós precisamos do mover do Espírito Santo. Toda a área de sequidão na nossa vida é resolvida quando nós entendemos como que o Espírito Santo se move, como nós desenvolvemos uma parceria com o Espírito Santo. E uma das coisas que Deus tem falado fortemente, martelado no meu coração, é que nós precisamos honrar a presença. Honrar a presença. Amém? O que eu quero dizer com honrar a presença? Nós não podemos fazer nada em nossa vida sem convidar o Espírito Santo para participar. Eu e você não podemos fazer nada em nossa vida sem convidar o Espírito Santo para participar. Isso é honrar a presença. É você realmente desenvolver uma vida de parceria com o Espírito Santo. Nós estudamos nas semanas anteriores, ali no Evangelho de João, no capítulo 14, quando fala de outro Consolador, a palavra outra no original fala alguém do mesmo tipo, da mesma espécie, uma cópia perfeita. Ou seja, Jesus, quando ele ia cumprir o seu papel aqui na terra, ele pediu ao Pai o quê? Ele pediu ao Pai aquilo que era importante para os seus discípulos. Ele pediu a alguém que pudesse lhe substituir, uma cópia perfeita. E quem é essa cópia perfeita que agora mora em nós, naqueles que nasceram de novo? É o Espírito Santo. Então, aprender a desenvolver a parceria com o Espírito Santo é fundamental. Nós precisamos aprender, então, a honrar a presença dele. Por muito tempo, de forma teológica, nós sabemos que o Espírito Santo não habita num prédio, o Espírito Santo, habita em nós, do ponto de vista individual, e nós coletivamente, quando nós nos reunimos. Amém? Porque o Espírito Santo, ele habita quando as pedras vivas juntas, edificam a casa espiritual para Deus, que é a igreja viva. Entretanto, saber a teologia de que Deus, não habita num prédio feito por mãos de homens, e se relacionar em intimidade com o Espírito Santo tem uma distância muito grande. Você pode saber muito sobre essa teologia, e você fala sobre essa teologia, mas quando você percebe o seu dia a dia, você percebe que o Espírito Santo é como se não existisse na sua vida. É como se o Espírito Santo não morasse em você. Você e eu talvez não estamos aproveitando, essa parceria poderosa que o próprio Jesus pediu ao Pai. E pediu de uma maneira que, com plena convicção de que o Pai responderia, porque ele sabia que nós não íamos ter subsistência na nossa vida sem o Espírito Santo. Então, ter uma teologia boa, mas não ter uma prática, é como ter, uma fé que não se manifesta em obras. É uma fé morta. Então, eu saber que o Espírito Santo reside em mim, mas não desenvolver um relacionamento com Ele, nos mínimos detalhes, isso significa que eu estou perdendo a maior oportunidade que eu tenho na minha vida, o relacionamento mais precioso que eu poderia desenvolver na minha vida. E todo relacionamento, ele necessita de investimento de tempo.
Ele necessita, né, de diálogo, né? Constantemente você vê casais falando, meu casamento está esfriando, porque nós perdemos o diálogo. O Espírito Santo, né, está dizendo assim, poxa, o nosso relacionamento está tão frio porque você não quer conversar comigo. Então não adianta ser habitação do Espírito se não honramos sua presença, sua ajuda, sua amizade, seu treinamento. Nós não honramos. É a mesma coisa que o Davi Silva estar aqui conosco hoje, eu convidar ele, e eu falar, obrigado Davi Silva, o Guto vai fazer o louvor. Oh, bom, amém? Ele vai falar, ok, vou até descansar um pouco. Só que o Espírito Santo não cansa, né? E aí eu chamo o Guto, amém? Só que o que acontece? Eu não vou desfrutar daquilo que ele tem, porque eu abri mão de desfrutar daquilo que ele tem. Da mesma forma, se nós não gastamos tempo, não aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, não aprendemos que ele é do mesmo tipo que Jesus, ele é Deus, e que ele está aqui justamente para nos ajudar, para nos treinar, para nos capacitar. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele não tem limites. E Ele quer nos ajudar, mas nós precisamos aprender a honrar a Sua presença. Honrar a Sua presença. Amém? Isso é muito importante. É interessante, irmãos, que quando nós aprendemos a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, as coisas se aceleram na nossa vida. Tem coisas que talvez você está patinando porque você não aprendeu a trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Quantas atitudes erradas nós tomamos, quantas decisões erradas, né? Quantos projetos que fracassaram porque nós não contamos com a ajuda do Espírito Santo. Agora nós temos um exemplo aqui interessante em Neemias capítulo 8, não vou ler aqui o capítulo todo, depois eu vou ler algum versículo. E aqui fala justamente, né, do povo de Israel que estava no exílio e foi liberado para reconstruir a sua nação, especialmente a cidade de Jerusalém. É interessante que eles ficaram mais de 70 anos tentando fazer essa tarefa e não conseguiam fazer essa tarefa. De repente apareceu o tal de Neemias, que significa consolador. E o Neemias apareceu e eles terminaram uma tarefa que eles estavam durando quase a vida toda deles e não conseguiram concluir. Eles conseguiram concluir em 52 dias. A partir do momento que apareceu um homem chamado Neemias para ajudar eles a reconstruir os muros. Você pode ter certeza que gastar tempo em comunhão com o Espírito Santo é o melhor investimento que nós podemos fazer. O nosso ativismo muitas vezes acha que nós temos que acelerar no sentido de que nós temos a possibilidade, fazendo muito mais, de acelerar as coisas. Mas eu quero dizer para você que a melhor forma de acelerar qualquer coisa na minha e na sua vida é nós tendo intimidade com o Espírito Santo. É interessante que nós talvez gostaríamos de ter um final de semana com um coach famoso que cobra talvez uma quantia que você não tenha condição de pagar. Você gostaria de ter um contato com algum pastor, com algum líder cristão que você considera que seria um líder que te ajudaria muito. Mas eu quero dizer que mora dentro de você aquele que inspirou toda a Escritura. E que o próprio Jesus disse, eu vou deixar para vocês o Espírito da verdade. Ele vos ensinará. Ou seja, nós temos o maior mestre que poderíamos ter acesso em nossas vidas e que jamais poderíamos pagar, mas que Jesus pagou o acesso dele para as nossas vidas. E nós não temos muitas vezes desfrutado dessa parceria porque não honramos a presença. Nós chegamos numa reunião, muitas vezes nos contentamos simplesmente em participar de uma reunião, mas não temos aquele coração desejoso de falar, Senhor, eu sei que o Senhor habita aqui no meio dos louvores, na comunhão da igreja, eu honro a Tua presença. E eu quero desfrutar da Tua presença, não simplesmente saber da Sua presença, mas eu quero desfrutar da Sua presença. Isso é algo muito importante. Então,
o Espírito Santo se move a partir do momento que a sua presença é honrada. Se você e eu passarmos a honrar a presença do Espírito Santo, certamente ele vai se manifestar poderosamente no nosso meio. E quando ele se manifesta, coisas poderosas acontecem. Então, dentro desse mover do Espírito Santo, nós precisamos, para que ele se mova em nosso meio, honrar a sua presença. Outra coisa muito importante, irmãos, nós precisamos aprender a liberar o mover falando. Diga, falando. Eu já falei para você aqui na semana passada, semana retrasada, que eu mesmo preciso me policiar, porque muitas vezes eu fico olhando. Quando eu vou visitar algum lugar, eu fico olhando. Nós podemos vir um dia especial, né, com convidados especiais, e você, em vez de o irmão do lado está chorando, está tendo uma experiência com o mover de Deus, está sendo curado, outro está sendo liberto, e você vai sair daqui com alguns vídeos. Nada mais do que alguns vídeos. Muitas vezes na nossa vida cristã nós precisamos tomar cuidado, né? Porque talvez você é tão envolvido com as atividades. Ou você está no acolhedores, ou você está na mídia, ou você está não sei aonde, mas você só não está em parceria com o Espírito Santo. Você só não está sensível para ele se mover. E aqui nós precisamos entender algo muito importante. Aqui o versículo de número 4 do capítulo 35 de Isaías diz: dizei aos turbados de coração, dizei aos turbados de coração, sede fortes. Olha que coisa interessante, irmãos. Parte desse mover do Espírito Santo é honrar a presença. E eu entender como eu libero o mover dele, o agir dele. E nós temos aprendido o seguinte, que o relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento de parceria. Amém? E nessa parceria com o Espírito Santo, ele está esperando que você libere uma palavra. Ele está esperando que eu libere uma palavra para que ele possa se mover. É interessante, irmãos, o irmão que abre o culto, alguém que está aqui no louvor, você que está aí, tudo é muito importante a palavra ser proclamada. Porque aqui o texto bíblico está dizendo claramente: dizei aos turbados de coração, sede fortes. Ou seja, dizei, nós temos que liberar a palavra. E quando nós olhamos aqui nas Escrituras, nós somos muito estimulados à vida de uns aos outros. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, fala o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui dá a receita. E aqui você vai aprender o seguinte, que a vida em comunidade ela é fundamental para um mover do Espírito. Você vai perceber também que a tua intimidade com Deus no secreto, ela é muito importante, a tua intimidade com o Espírito Santo no dia a dia. Mas você vai entender também aqui, Paulo ensinando aqui no Novo Testamento, que uma pessoa que apenas se isola para ter um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai perder algo. Por quê? O enchimento do Espírito, que deve ser uma ação contínua, porque é uma ordem aqui, é algo que você desenvolve e desfruta no relacionamento coletivo. Eu quero que você avalie comigo, talvez na sua própria experiência, ou você conhecendo outras pessoas. Me diga alguém que se desenvolveu espiritualmente, que está mais íntimo do Espírito Santo, que está se movendo mais e vendo o mover do Espírito Santo de forma mais abundante na sua vida, que se isolou do corpo. Todas as pessoas que se isolaram do corpo fracassam. Por quê? Porque existe um mover, o Espírito, nós dependemos de uns aos outros para que esse fluir do Espírito aconteça. E aqui é interessante, né, dizendo que, o texto diz: mas enchei-vos do Espírito falando entre vós. Falando entre vós. Amém? É perceptível numa comunidade que poucos obedecem esse chamado do falando entre vós. Analise comigo, você tem obedecido isso? Você tem colaborado para o mover do Espírito na nossa comunidade? Você tem colaborado para o mover do Espírito na tua casa? Na tua casa há um ambiente de falar entre vós.
falar daquilo que edifica, falar daquilo que enche do Espírito. Então é nesse falar que o mover do Espírito é liberado. Isso é algo muito importante. O que dizemos em relação a alguém atrai a manifestação do Espírito. Quando eu falo algo em relação a alguma pessoa no nome de Jesus, eu estou liberando a ação do Espírito Santo. Por isso que uma comunidade que não acredita em cura, ela não vai falar sobre cura, ela não vai liberar a cura, e a cura não vai acontecer. Se você crê que os dons cessaram, não vai ser falado sobre os dons, e os dons não vão se manifestar, e as pessoas vão até acreditar, realmente a nossa teologia está certa. Não! É porque nós precisamos falar. Eu garanto para você, escute bem, nesta comunidade nós temos a plena convicção que nós vamos experimentar milagres assim que vão chocar os médicos. Nós já estamos experimentando. E nós estamos proclamando aqui agora, dizendo: Espírito Santo, nós te honramos. Nós reconhecemos que tu pode. Nós reconhecemos que o Senhor é maior do que as doenças. Nós estamos proclamando, honrar a presença também, honrar isso, dizendo: eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. E nós honramos Espírito Santo. Nós não cremos que tem caso perdido para Deus. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Então nós queremos ver o mover do Espírito Santo, nós precisamos honrar a sua presença. Tem livros que ajudam, né? Nós estamos lendo um livro sobre o Espírito Santo, do Rick Renner, não é aquela dupla sertaneja, é um irmão que mora na Rússia, né? Que fala da parceria do Espírito Santo. Mas nós temos clássicos como Bom Dia Espírito Santo, que te estimula a conversar com o Espírito Santo, e nós precisamos disso, amém? E nós precisamos entender que nós precisamos liberar a palavra, Os irmãos sabem que esse segundo semestre foi bem desafiador para a minha família. Quando ali no mês de maio, final de maio, meu pai foi diagnosticado com uma reincidência de câncer, que do rim foi para o fêmur, e para fazer a cirurgia lá ele teve que colocar uma prótese, e a cirurgia teoricamente era para ser, vamos dizer, tranquila, mas houve uma bactéria, e daquilo ali ele quase chegou ao óbito, e foi reabordado 3 vezes. Nesse período ele não pôde fazer o tratamento mais para o câncer, a imunoterapia, e perdeu bastante massa muscular. Mas a igreja se reuniu, e nós começamos a profetizar, e nós começamos a trabalhar o nosso coração. A boca fala que o coração está cheio, o coração está cheio do que a boca fala. E eu particularmente comecei a meditar muito sobre o poder de Deus. Nós falamos muito sobre fé, nós falamos muito sobre Abraão. Abraão, ele sabia das limitações físicas que ele tinha, ele sabia das limitações que a sua esposa tinha, mas ele creu no Deus que prometeu e que ele era poderoso para cumprir, independente das circunstâncias. A fé não é ignorar as circunstâncias, mas é crer que Deus é autossuficiente e todo-poderoso em relação a qualquer circunstância. E ali, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, tem um episódio onde Jesus, ele amaldiçoou a figueira, e não vamos especular aqui hoje o motivo, eu creio que é por causa da justiça própria. Mas ali o texto nos diz o quê? Jesus ensinando, os discípulos ficaram chocados, porque quando passaram lá no outro dia estava seco desde as raízes, e Jesus ali ensinou os princípios da fé: tende fé em Deus, se não duvidar no teu coração, e se disser a este monte, e não duvidar no coração, e crer que se fará assim como você diz. E
ficou muito forte no meu coração aquela parte. Aquilo que é bom deve ser abençoado, aquilo que é mal deve ser amaldiçoado. Porque quando eu amaldiçoo alguma coisa, eu estou dizendo que aquilo é um fracasso, que aquilo não pode avançar, que aquilo não pode prosperar. Foi o que Jesus disse para aquela figueira: eu te amaldiçoo. Inspirado até por uma pregação também que me despertou mais fé sobre essa área, nós começamos, eu desafiei alguns irmãos uma semana antes que ele ia fazer o exame PET-CT de novo, agora em dezembro, onde ele fez, o exame, que é onde checa como é que está a questão do câncer em todo o corpo. E a questão desse problema que ele teve no fêmur impediu dele ter o tratamento, como eu já falei para vocês. Então a perspectiva do médico era saber, não era que tivesse nenhuma melhora, mas saber ali se com perigo até de a doença avançar. E nós, além de todo o processo que os irmãos acompanharam no hospital, nós fizemos uma semana de ceia, confessando que pelas pisaduras de Jesus ele foi sarado. E ali vários irmãos foram ali por 7 dias. Eu fui o último ali na escala, domingo eu fui, na segunda era o exame, e nós falamos claramente: câncer, seque, desde as raízes. Nós te amaldiçoamos, seque, desde as raízes. Fizemos o exame, e na segunda-feira Jesus me lembrou daquele texto onde, quando ele for orar para alguém que tinha dificuldade de enxergar, não enxergava, ele orou e a pessoa passou a enxergar a árvore, depois ele orou de novo, e a pessoa passou a ser restaurada plenamente. Na segunda-feira, antes de sair o resultado, eu percebi essa palavra no meu coração. Tem coisas que nós vamos precisar perseverar, mas não é para convencer a Deus, é perseverar em resistir ao diabo. Porque a Bíblia diz o quê? Se sujeitem a Deus. E o que é se sujeitar a Deus no contexto do meu pai? É sujeitar aquilo que ele diz sobre a saúde nossa, que ele já levou as enfermidades. Mas nós temos a facilidade de nos sujeitar ao médico e não sujeitar a Deus. E ali nós resolvemos sujeitar a Deus, resistindo ao diabo, e ele tendo que fugir. E nós oramos, então, saiu o resultado, enviei para o oncologista, ele falou: aqui onde tinha o fêmur foi feita a raspagem, e uma suspeita que ele tem no pulmão, por incrível que pareça, o nódulo diminuiu. Nós não podemos nem dizer que é câncer ali. Até o infectologista que eu falei com ele essa semana disse que pode ser até uma bactéria. Eu não quero saber se é bactéria, se é câncer. Eu só sei o seguinte: seque toda a doença até as raízes, em nome de Jesus. Agora, Deus dá uma janela para nós. Tudo é possível que crê. Se tudo para você apenas Deus dá uma ajudinha, um paliativo, Senhor, ajuda nós pelo menos com o tratamento, dá uma forcinha aí com o plano de saúde, nos dá um bom médico, esse pode ser o teu tudo, e Deus respeita. Você sabia que não é Deus que está limitando o agir dele nas nossas vidas, é nós que limitamos o agir dele em nossas vidas. A questão não está mais com Deus, a questão está conosco. Então o Espírito Santo está aqui liberado, ele quer agir aqui hoje, mas ele está procurando pessoas que honrem a sua presença. Ele está procurando pessoas aqui que estão dispostas a dizer assim, e liberar uma palavra: pode agir, Espírito Santo. Mas existem pessoas que não vão falar nada, e outras pessoas que estão acreditando nesse mover e querem ver esse mover e desejam se mover, estão rendidos a esse mover. Deus está te chamando para dizer aos que estão com medo: não tema. Não tema. É muito interessante, Quando a gente está passando por um problema, é mais difícil para nós andar pela fé. É ou não é? Mas se eu tenho alguém do meu lado, como no meu caso, quem que está mais do meu lado? Primeiro o Espírito Santo, depois quem é? Minha esposa.
a minha esposa me chama de inspetor, porque ela disse que eu não deixo passar uma palavra errada. Depois que eu fui desenganado pela medicina para ficar com 41 anos deficiente, eu aprendi que é muito importante você aprender a acessar o sobrenatural. E não tem ninguém mais importante do que ela comigo, e eu com ela. Esses dias ela começou a sentir uma dor ali, suspeita que fosse algo na operação que ela fez. E o que o medo quis vir fazer? O medo rondou ela, e eu estava do lado falando, não, fique tranquila, fique em paz. O Senhor é conosco. Tem horas que ela precisa fazer isso comigo, porque entenda o seguinte, o Espírito Santo, ele trabalha em parceria conosco. Ele é o nosso encorajador, mas ele quer usar a sua boca. E tem ambientes que são terríveis, né? Terríveis, tem lugares que são terríveis. Eu que eu mais cuido lá no tratamento do meu pai é o ambiente, o que estão falando para ele, até os crentes que vão visitar. Irmão Miguel, o que o senhor fez quando o senhor nasceu? O senhor chorou, deixava sua mãe dormir ou não, porque pode ser isso. Talvez seja algo lá no ventre. Rapaz, tem que ser um detetive muito bom para procurar esse problema. Ou seja, acabam lançando tipos de crenças que vão limitar a fé. Então, eu vigio tudo isso, porque isso é muito importante. Agora entenda a minha e a sua responsabilidade de dizer aos que estão com medo, não temas, porque o Senhor é contigo. Eu e você temos que liberar a palavra alcançado, dizendo, o Senhor é tua força. E quando nós liberamos a palavra, nós estamos liberando o agir do Espírito Santo. Amém? Diga aos desenganados pela medicina, Jesus já levou sobre si todas as suas enfermidades. Amém? Nós temos que liberar, e quando nós falamos isso, o Espírito Santo vem e cumpre a palavra de Deus. É a nossa responsabilidade, então, liberar, dar força uns aos outros, liberar o decreto de redenção, né? O médico faz o trabalho dele, mas nós fazemos o nosso. Nós dizemos, tem redenção, tem restauração, tem possibilidade, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, esse é o segundo princípio. Primeiro, honre a presença. Segundo, libere a palavra. Porque é assim que o Espírito Santo se move, onde a sua presença é honrada e onde a palavra é liberada. Amém? E nós temos que cuidar do ambiente. Você sabia que o Espírito Santo é sensível? Ele se manifesta no ambiente onde ele é desejado. Amém? Você sabia que tem ministro de louvor que, quando ele ministra louvor, a presença se manifesta, e tem ministros que não manifestam? Eu não acredito que é unção, porque uns são, outros não são. Brincadeira, perguntaram o que é unção, né? Uns são, outros não são. Porque a Bíblia diz em 1 João que a unção do santo já foi derramada em nós. Eu acredito que tem ministros de louvor que desejam ministrar e querem ver a manifestação do Espírito Santo. Eles honram, eles sabem, eu estou aqui para trabalhar com o Espírito Santo e eu quero ver a manifestação do Espírito Santo. Ele vem com essa expectativa. Tem uns que querem tocar. Depende da ênfase. O Espírito Santo é educado. Ele se manifesta no ambiente onde ele é desejado. Você deseja a manifestação do Espírito Santo? Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo. E sabe o que entristece muito o Espírito Santo? É como nós falamos uns dos outros. Se você olhar o contexto de Efésios no capítulo 4, você vai ver que é isso. Inclusive o texto diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura, ira, e ele vai falando. Se você olhar aqui, é um capítulo relacional aqui no final. E aqui tudo, esse capítulo fala aqui da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Se nós queremos que o Espírito Santo não se entristeça, nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos uns dos outros, porque o Espírito Santo se entristece. Amém? Nós precisamos tomar cuidado para que o ambiente seja de vida e não de morte. Ao mesmo tempo que eu te falei aqui que uma palavra libera uma ação do Espírito Santo, a palavra certa, a palavra errada traz um ambiente de morte. Nós precisamos ser aquele que libera as palavras de vida e cuida do ambiente para que o ambiente seja de vida. Nós não podemos orar de um lado e logo em seguida nós, com as nossas palavras, nós negamos a nossa oração. Por exemplo, você pode dizer eu creio. O nosso irmão Wyrde, que fica doido com os brasileiros, ele fala, os brasileiros falam eu creio, mas não crê nada. Porque ao mesmo tempo que você acabou de falar aqui, eu creio, aí quando você vai contar do seu problema a outra pessoa, você já conta negando aquilo que você diz que crê. Porque eu estou desenganado mesmo, meu caso, poxa, mas eu conto com você para cuidar dos meus filhos, eu estou indo. Aí você pergunta, e aí você crê, eu creio. Mas não cremos muitas vezes. Negamos com as nossas palavras, as nossas próprias orações. Amém? Você honra a presença do Espírito Santo? Você honra? Você tem sido um instrumento para liberar a manifestação do Espírito Santo? Eu não esqueço do testemunho do Poyun Cho. Ele disse que foi orar nos Estados Unidos, foi pregar nos Estados Unidos, e Deus tinha falado para ele levantar um paralítico, era o pastor da maior igreja do mundo. E naquela época ele começou a ter visões de pessoas sendo curadas, e ele não entendia aquelas visões, não era comum, e ele achava que aquilo era coisas demoníacas, e ele começava a repreender aquilo. E de repente ele foi pregar nos Estados Unidos, o ministério dele começou a ser proeminente, e quando chegou nos Estados Unidos ele teve aquelas visões, e de repente tinha um paralítico ali na frente, e bem antes dele pregar, o Espírito Santo falou para ele, manda esse paralítico levantar. E ele falou, não, Deus o livre, Espírito Santo. Deus me livre. Por quê? E se não levanta? E se não levanta, né? E se não acontece? Nós estamos, se não acontece, todo mundo acha legal o Todd White, todo mundo quer ir nas conferências dele quando ele vem em Curitiba. Mas você já viu quantas pessoas ele orou no começo e nada aconteceu? E ele começou a pregar ali, o pastor Poyun Cho, e no final ele não resistiu àquela voz de Deus. Até que ele falou para o paralítico lá nos Estados Unidos, levante, e o paralítico levantou. E o Espírito Santo falou, você imagine como seria o culto se o paralítico tivesse levantado no horário que eu falei? Então isso é uma coisa muito importante. Você olha lá de longe no supermercado, o Espírito Santo falou para você, vai lá, e você de longe assim. Eu uma época estava muito decidido a ressuscitar o morto. E não é muito simples você ter oportunidades como essa, né? Morreu um amigo meu adolescente, amigo meu de adolescência, ele estava ali na quadrangular na época sendo velado, e eu chamei o pastor que caminhava comigo, o pastor Levi, e falei, pastor Levi, agora é minha oportunidade, eu entrei num jejum já agora, e eu quero que o senhor vá comigo lá. Ele falou, eu não vou não. E eu falei, não, nós vamos ressuscitar ele, vamos. Quando foi 3 horas da manhã, fui eu. Foi meu irmão Thales, era bem novinho, e foi uma irmã que já é falecida, a irmã Tereza Tavares.
A irmã Tereza Tavares foi. Cheguei lá, poxa, o ambiente não estava muito legal, né? Porque não, se a gente perceber hoje, não está um ambiente muito legal, mesmo no meio dos crentes, para milagre. Se você falar o seguinte, eu vim aqui para orar por esse morto, se tivesse um morto aqui, não sei, te dou a preferência, se fosse você aqui, e alguma pessoa falasse, estamos aqui no velório, mas eu quero orar pelo fulano aí, dependendo do irmão que fosse, ia falar, não, esse já deu muito trabalho, acabou o tempo dele aqui já. Mas se fosse um irmãozinho melhor, né? Agora, será que a gente achar isso normal para nós? Nossa, leia o livro de Atos, você fica chocado, é tudo normal, ressuscitou um morto, um cego está enxergando, o outro está acontecendo. Por quê? Porque eles iam e faziam, eles liberavam a palavra. O paralítico na porta do templo não levantou sozinho, ele levantou porque Pedro liberou a palavra. E eu fui lá, meus irmãos, 3 horas da manhã, só que eu fiquei intimidado com o ambiente, bem de longinho eu fiquei ali, ressuscita, vai. Ele era casado há 15 dias, na época. Vai. Nem a irmã do lado que foi comigo estava ouvindo. Aí já teve outro que morreu. Eu estava até falando, quero que morra, eu quero ver a coisa, quero minhas oportunidades. Aí foi outro irmão, perto da inauguração do prédio da igreja, o irmão morreu no acidente. Aí eu fui nesse velório, aí eu falei assim, ó, eu quero orar por ele, para ele ressuscitar. A família ficou me olhando assim, cada doido que a sua mania, né? E aí eu tirei o pano. Eu falei, vocês vão dar as mãos, nós vamos orar. Rapaz, eu comecei a orar, esquentou o negócio, mas era eu que já estava nervoso, né? Pensei que era ele ressuscitando. Mas não ressuscitou, já dei um passo, já foi um outro passo. Certamente se eu tivesse continuado, algum morto já teria ressuscitado. Eu aprendi uma coisa nesse processo, irmãos. Nós precisamos, né, buscar de Deus a ousadia que vem do Espírito Santo. Amém? E eu fiz uma oração no final do ano de 2020, falando, Deus, eu quero voltar até aquela fome pelo sobrenatural. Eu não sabia que em janeiro de 2021 eu ia ter um AVC. Vamos treinar. Mas, irmãos, só tenho a agradecer a Deus, que a Bíblia diz, tende por grande alegria o passares por várias tribulações. Porque certamente hoje eu sou um homem muito melhor do que aquele, para a glória de Deus. E tenho recebido essa fome, esse entendimento claro, que nada vai acontecer em nossas vidas, se nós não desenvolvermos uma parceria profunda com o Espírito Santo. Eu vou concluir dizendo aqui, só citando para você, quais são os resultados que nós encontramos nesse texto de uma parceria com o Espírito Santo? O medo é substituído por esperança. Aonde Deus se move, aonde o Espírito Santo tem liberdade, se move, porque tem gente que honra a presença, porque tem gente que libera a palavra. No lugar do medo, é substituído por esperança. O texto bíblico diz claramente, dizei aos turbados de coração, sede fortes e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Amém? Então, sabe o que vai acontecer? Se nós formos esse ambiente de vida, de falar, de liberar a palavra, de honrar a presença do Espírito Santo, de guardar o ambiente. É interessante guardar o ambiente que Jesus, Ele chegou a pedir para pessoas, quando Ele ia fazer milagres, sai vocês. Nunca leve um incrédulo para uma visita com você que não vai funcionar. Se Jesus mesmo diz, vocês saem, fica só aqui. Por quê? Porque o ambiente tem que ser guardado. O ambiente tem que ser guardado. Volto a dizer, o Espírito Santo é muito sensível. Amém? Por isso que a expectativa é muito importante. O medo é substituído por esperança. Segunda coisa que acontece no ambiente onde está tendo o mover de Deus, o lamento será substituído por celebração. Diga, o lamento
será substituído por celebração. Irmãos, uma pessoa que aprendeu a andar em parceria com o Espírito Santo, aprendeu como funciona o mover do Espírito Santo, ele sempre anda em celebração. Sempre. O texto de Neemias, capítulo 8, versículo 9 diz: e Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras. Ixi, o cardiologista estivesse lá. E bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Irmãos, celebrar sempre é fruto da graça de Deus. Celebrar sempre é para aqueles que, através do Espírito Santo, receberam a revelação daquilo que Jesus disse lá na cruz: está consumado. Sabe, muitos confundem fé com a força do pensamento positivo. A força do pensamento positivo não é fé. Não é porque eu penso positivamente sobre algo que aquilo vai dar certo. Mas quando eu penso a respeito de alguma forma, da mesma maneira que Deus pensa, isso é fé. Se Deus diz que você é saudável, você é saudável. Mesmo enquanto, de forma transitória, nesse mundo natural, por enquanto, no dia de hoje você possa estar passando por uma enfermidade, mas você já celebra, porque você sabe o que Deus diz sobre o seu caso, e o transitório vai ser mudado pelo eterno, a partir do que você libera a palavra. Amém? Celebrar quando você já recebeu o diagnóstico é fácil. Celebrar quando você já experimentou a transformação é fácil. Celebrar enquanto você está no processo é fé. E aí, só aí que você vai entender Tiago capítulo 1, tende por grande alegria o passares por várias tribulações. Por quê? Porque você já aprendeu a desenvolver, através do mover do Espírito Santo, uma perspectiva correta sobre o seu futuro. Eu estou passando por isso, mas certamente isso vai cooperar para o meu bem. Amém? E você vai aprender a ser uma pessoa que celebra. Deixa eu falar algo para você que é muito importante. É algo muito espiritual você dar risada. Sabia disso? Eu já contei para vocês, mas não para todos. Eu estava decidido num certo ano, nem lembro que ano. Eu sempre fui brincalhão. E na reunião dos pastores da vinha que eu participava, eu era mais brincalhão. Eu falei: esse ano eu vou ser um cara muito sério. Sério. E eu recebi uma palavra profética. Que coisa interessante. Deus não se preocupa com qualquer... que fosse uma coisa que não fosse importante. Em liberar uma palavra profética. Nem minha esposa sabia disso. Ele falou: eu sorrio quando você sorri. Ah, rapaz, eu fiquei... E depois eu recebi vários testemunhos dos próprios irmãos de lá e outros irmãos que, puxa, como faz a diferença quando você está no ambiente. Eu queria desafiar você a começar a andar pela fé. Não estou falando do sentimento de felicidade, eu estou falando da felicidade como fruto do Espírito, como uma atitude de fé. Eu gostaria que você comece a celebrar, comece a dar risada da sua doença, da sua dificuldade, e comece a crer e celebrar a sua vitória. Antes dela acontecer naturalmente. Amém? Isso é algo poderoso. Onde tem um ambiente do mover do Espírito Santo é assim. Semana passada eu fui no médico ali, para ver ali o que o médico poderia dizer sobre a minha situação e da Fabíola. Completamos hoje 18 anos de casado. Amém? É isso, obrigado.
E nos nossos exames não tem nada que diga por que não engravida. Irmão, eu tive uma sensação tão poderosa naquela clínica Felicitar. O nome já é bom, Felicitar. Eu senti algo muito espiritual naquele consultório. Eu contei meu testemunho para ele das artérias que foram criadas. E o médico falou: queria te agradecer por o testemunho que você contou. A gente nunca sabe o que o médico está passando. Um dia eu fui falar com um oncologista, ele falou: eu sei que você está passando porque um parente meu passou por isso também. E à medida que ele ia falando o que poderia ser difícil, em vez de eu ficar triste, eu começava a ficar... que uma palavra melhor... excitado. Estava ali, eu me sentia provocado, assim, eu estava assim, ele falava assim, e eu me sentia, é isso, eu gosto disso. Eu fiquei vendo, meu Deus gosta disso. Porque é mais uma oportunidade para depois testemunhar o seguinte: eu vim no médico, no especialista, ele disse que as possibilidades eram baixas, porque a idade não sei do que, porque não sei o que, por causa não sei o que, não sei o que. E aquilo ali, quando ele falava, e olha que ele foi muito cometido, porque ele entendeu que nós éramos da fé. Ele fala: eu vou ter que te falar da ciência, mas eu já entendi, em outras palavras, qual que é a tua pegada. Ele conseguiu identificar o espírito da fé. Você sabe, irmãos, a fé é um espírito, e você tem que fazer o espírito da fé impor o espírito do medo e o espírito da incredulidade. Ele já entendeu o recado de que qual era o espírito que habita aqui e na minha esposa. E à medida que ele falava das impossibilidades, eu não ficava preocupado, eu ficava assim animado, tipo, vamos lá. É tipo um lutador que vai lutar com o outro e o cara fica falando: eu vou te arrebentar, eu vou te pegar. O cara fala: é isso que eu quero bater nele. É assim que nós começamos a viver quando nós permitimos o Espírito Santo agir na nossa vida. Em vez de lamento, celebração. Opa, a perspectiva da vida muda. É mais uma oportunidade para um milagre. É mais uma oportunidade para o nome de Jesus ser glorificado. Eu quero falar algo para você. O Espírito Santo tem uma responsabilidade: glorificar o nome de Jesus. E quando você aprende a render, honrar a presença dEle, e você diz para Ele: Espírito Santo, eu honro a Tua presença, e junto contigo eu quero glorificar a Jesus. Certamente Ele se move poderosamente com uma força violenta contra tudo aquilo que está indo contra você. Diga amém. Amém. E por fim, o resultado, irmãos, do mover do Espírito: beleza em vez de cinzas. Amém. Onde o Espírito Santo tem liberdade para se mover, aonde tinha cinza, Ele transforma em beleza. Amém? As cinzas é o que sobra depois que o inimigo, através da nossa permissão muitas vezes, se envolve em alguma área da nossa vida, né? Talvez você avalie alguma área da sua vida hoje está em cinzas. Eu quero falar para você: não se preocupe com essa área, se preocupe em relacionar com o Espírito Santo. Porque quando tem o mover do Espírito Santo, Ele é especialista em pegar cinzas e transformar em obras de arte. Eu quero falar algo muito poderoso aqui para você. O Espírito Santo não se propõe a pegar as cinzas e tornar em uma situação aceitável. É tipo, a minha vida era uma cinza. Essa área da minha vida aqui estava em cinzas. Pelo menos está agora boazinha. Boazinha. Deu até uma melhoradinha. Não. Não limite o Espírito Santo, não limite a ação do Espírito Santo com essa crença errada no teu coração, tipo assim: a minha vida do jeito que estava até que está bom. Não é até que está bom. Ele quer transformar numa obra-prima. Justamente aquela área da sua vida que você fracassou e virou em cinza, virou vergonha, virou derrota, se você render ela à doce presença do Espírito Santo, aqui, nessa noite, Ele vai transformar essas cinzas numa obra de arte. Sabe por quê, irmãos?
A beleza tem o poder de revelar na consciência do homem a existência de Deus. Preste atenção. A beleza tem o poder de revelar na consciência do homem a existência de Deus. As áreas da sua vida que são cinza são as oportunidades que Deus tem quando você se rende para revelar a consciência de outras pessoas a existência de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida, vão ver a obra-prima que você se tornou e elas vão poder dizer: Deus verdadeiramente existe, porque só Deus poderia fazer isso. Isso é algo muito poderoso. Isso é algo muito maravilhoso. Amém? Esperança, celebração, beleza. Isso é um alimento para o mundo, para mostrar a bondade de Deus. E Deus quer fazer isso, mostrando através da minha e da sua vida. Mas para isso, irmãos, é impossível sem pessoas sedentas em viver uma parceria profunda com o Espírito Santo. Sabe, tem coisas na velha aliança que são sombras e a realidade está na nova. A primeira coisa que acontece quando nascemos de novo é a entrada do Espírito Santo, fazendo de mim e de você templo do Espírito Santo. E em seguida, ele começa a reconstruir os muros. Os muros falam de partes da nossa vida que foram destruídas pelo pecado. E que em parceria com o Espírito Santo agora, ele vai transformar numa bela edificação para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora me vem à memória a igreja da Nara. Eles passaram por lutas. E hoje eu vejo o Espírito Santo construindo os muros lá. Uma bela edificação para a glória de Deus. E não é o prédio que é muito bonito, mas é aquela igreja que está sendo edificada naquele local, para que todos vejam a beleza do nosso Deus. Amém? Quantos honram a presença do Espírito Santo aqui? Aleluia, aleluia, Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Fecha os teus olhos aí, honre a presença do Espírito Santo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar, a esperança viva. Nós te honramos, Espírito Santo. Tua presença